converti com 14 anos, né? Eu li a Bíblia, Aham. vi que Uhum. não me identifiquei mais com o catolicismo Uhum. por muitos pontos que eu em nenhum momento, embora eu tenha. Acho que Uhum. todo mundo que lê a Bíblia e pensa um É. pouco se decepciona com igrejas, com Uhum. instituições, É. com líderes. Isso, É. qualquer pessoa que É coloca. inevitável. É inevitável. Qualquer pessoa que É. coloca a Bíblia, a palavra de Deus, acima da religião, vai se decepcionar com a Uhum. religião, porque a religião está muito Claro. abaixo, não chega nem aos pés do É. que é de fato. Mas em momento Uhum. algum eu duvidei que a Bíblia era a palavra de Deus e não duvido até hoje. Em momento algum eu tive. Uhum. E isso eu nunca Uhum. abandonei. Nunca, nunca. Eu Uhum. nunca tive esse conflito É. assim. A minha vida é o que Aham. fez a minha vida mudar, é o que me guia Aham. hoje. Hoje eu trilho um Aham. caminho que eu trabalho numa vitrine, né? Eu Aham. trabalho com popularidade, o meu trabalho é público, a minha persona virou É. pública. Mas em nenhum Aham. momento, por incrível que pareça, eu não gosto de falar muito, porque depois as pessoas vão comparar as minhas burradas com a Bíblia. Então, assim, eu sempre digo, eu não sou santo. Eu procuro Aham. fazer o melhor Aham. que eu posso. Mas uma coisa eu tenho Aham. certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Não estou dizendo que eu a Aham. cumpro 100% do É. tempo como eu gostaria de fazer. Mas eu Aham. sempre me esforço para fazer. E isso guia Aham. o jeito que eu lido com as pessoas que trabalham comigo, o jeito que eu Aham. lido com o meu trabalho, o jeito que eu lido com as Uhum. coisas. Então, para mim, assim, a Bíblia é o que mudou minha vida e o que mantém ela em Uhum. pé até hoje, sem dúvida. Então, você estava falando Uhum. Uhum. do meu avô, que pintava a igreja. Então, você imagina É. a reação da família quando eu, com 14 anos, deixo o catolicismo e começo a procurar um lugar que, na minha visão, tivesse mais próximo do que eu li e descobri na Bíblia. E aí, Uhum. foi aí que eu fui parar numa igreja batista, foi aí que eu fui conhecer o Rogério, fui conhecer pessoas que eu É. amo e converso até Uhum. hoje. Mas, enfim, Uhum. a família da parte... Primeiro, meu pai e minha mãe quase que me deserdaram. Aí começaram a falar que estavam Uhum. fazendo lavagem cerebral em mim. Aí eles me Uhum. seguiam sem eu saber, iam na porta da igreja para ver o que o pastor ficava falando que estava fazendo lavagem cerebral em mim. Mas Aham. aí eles se converteram. Aí, aí a família do meu pai É. deserdou o meu pai, É. minha mãe e eu. Aham. Porque o meu avô vivia de pintar a igreja, veio da Itália, É. católico, apostólico, Aham. romano, então nós somos a ovelha Aham. negra da família, né? E o tempo Aham. passa, eu leio a Bíblia, eu acredito, eu creio na Bíblia, e é um dos motivos porque eu me decepciono tanto com muitas coisas dentro da igreja que eu Uhum. questiono, porque eu realmente creio na Uhum. Bíblia, eu não creio num dogma, Uhum. numa instrução, numa religião. Uhum. Então, Uhum. quando eu leio e eu confronto coisas que eu estou vendo com o que está escrito, é inevitável que É. você se afaste, que você É. fala, vai se catar também. E quanto mais eu amadureço, e mais, quanto mais amadurecido eu fico, tanto no que diz respeito com a nossa idade e vida nessa terra, quanto na Uhum. busca de Deus, as pessoas, Aham. mais eu sei que eu não sei nada. É. Mas eu sei que É. eu não sei de nada. Eu achava que eu sabia muito mais antes, quando eu era imaturo, É. do que hoje, É. que eu sou É. maduro, e sei que já vou saber que eu sabia menos ainda do que eu acho que eu sei. Eu tinha Que 18 visão. anos, o Rogério sabe de onde Uhum. eu venho de um quarto e sala, gente é tudo lá do subúrbio de Santo André, é da parte Aham. pobre. Santo André tem uma linha do trem, a parte de lá até que é boa, a parte de cá é onde Aham. o Rogério morava. Então, assim, o Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com Aham. quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, Aham. uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chamava Fernandão, que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio dia de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, Uhum. de estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um Isso. culto numa terça, Uhum. voltei para casa, voltei quietinho, porque a gente morava num quarto-sala, então chegava à noite,
tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da sala, e aí a gente revezava. De vez em quando eu, minha irmã, dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um quarto pequeno. E aquela noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André. Eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro para você, modo de expressão, juro para você que quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala, alguma coisa me disse. Eu olhei e falei, como seria a vida se meu pai morresse agora? E me deu um aperto, eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Eu fui pro meu quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala, eu saí do quarto, minha irmã acordou, eu acordei, peguei meu pai no colo, assim, ele estava infartando, morreu no meu braço. Ainda chamamos a ambulância, não veio, uma maravilha, serviço é sempre bom, o serviço que a gente paga é ótimo, não veio, é sempre eficiente, vale a pena cada centavo que a gente paga de imposto aqui. Aí meu pai morreu no meu braço, a gente ainda tentou acudir e levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro, morreu. Eu estava sentado na guia, quando meu pai morreu, veio o médico e falou, infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego, minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha emprego. Quem realmente sustentava a casa era meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não fumava, a vida dele era família, estava desempregado, era aquele cara obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida trabalhando. Então, ele se virava com bico para sustentar a casa. E eu tava... E amava muito a sua mãe, não é? Muito, muito. A vida do meu pai era minha mãe, eu e minha irmã. Era isso. Era isso. E o médico veio, olhou para mim e falou, morreu. E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, é Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Que fala, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Isso foi a primeira coisa que me veio na mente. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças. Amém. É quando você está ali e sabe que em milésimos de segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E dentro desse... Cabe a eternidade toda naquele instante. Nessa frase, em tudo dai graças, um processamento a 1000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que está fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu nasci e quando eu morri. Quando eu tive meu pai vivo e agora que meu pai morreu. E ali eu dei graças a Deus. Amém. Coisa assim, linda. Muito pesado para mim, mas foi o que transformador, meu querido. E depois transformador. Depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava indo naquela... A gente estava quebrado, eu tentando emprego, um moleque de 18 anos que estava fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala. Que o Rogério conhecia lá onde eu morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira assinada. No primeiro dia que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. E aí, deu 1 semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, 1 semana que minha irmã morreu, eu pego... A única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho, que só dava problema. Meu pai não deixou 1 centavo no banco,
Ele não tinha nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa que ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai deixou um exemplo para mim, as lembranças. Riquezas imponderáveis. Que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria a herança para ter o que meu pai me deixou. E meu pai não me deixou um centavo. Mas ele te deixou mais do que o mundo inteiro. Total. E aí, uma semana depois que minha irmã morreu, 6 meses depois meu pai morreu, passou uma semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho também, que a gente está falando nessa live, que chamava Flávio. Ele tinha, era lá da igreja, ele tinha anemia. E de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos doía, ele gemia de dor. E eu era uma das poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai deixou. Então eu peguei o Gol velho, fui na casa e falaram, o Flávio tá passando mal. Eu morava num bairro vizinho, o Rogerinho, a igreja nossa, o Flávio morava no Parque Novo Oratório, eu era do Parque das Nações. Aí eu peguei o carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e tava levando ele pro posto de saúde para socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. Uma noite, que Fernando Henrique era presidente ainda, e deu um apagão no Brasil inteiro. Lembro. Foi o Brasil inteiro. Não foi uma cidade, foi todos os lugares do Brasil apagou. Você foi lembra essa noite? Lembro. Foi exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu estava com o Flávio, socorrendo ele. Uma semana depois que minha irmã morreu, eu estava com ele no banco. Ele estava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando apagou, eu ouço no vidro do Gol. A única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo o cano no vidro. Desce. Eu falo, não, deixa eu levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o hospital andando, os caras levaram o carro. A única coisa que meu pai deixou pra nós ir embora. O golzinho. Golzinho. Deixei o Flávio no posto de saúde. Voltei andando no breu, no escuro, pra minha casa, no Parque das Nações. Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Queimou a TV, o videocassete, micro-ondas. A gente perdeu tudo. Só tinha eu e minha mãe e a roupa que a gente tinha. E era isso. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É isso. É o que eu disse no início da nossa conversa. Em todo momento da minha vida, foi o que está escrito na palavra de Deus que sustentou, guiou, porque contei minha história. Não foi dinheiro, não foi casa, não foi nada. A gente não tinha nada, a gente perdeu tudo. E uma coisa que eu sempre que vem junto com isso para mim, em tudo dai graças, é que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. E uma coisa importante quando acontecem essas coisas, eu acho que a gente aprende o valor do que realmente tem valor. Paulo que diz, ele já teve necessidade, já teve fartura, ele já teve o pessoal de igreja... Abundância, escassez... O pessoal de igreja usa muito só a última parte do versículo, né? E tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Só usa essa parte. Isso. É que o que essas experiências todas me passou é o que realmente tem valor. Hoje mesmo, eu falava aqui com a minha mãe, eu hoje tenho fartura. Não tinha antes. Hoje eu tenho. E pode ser que amanhã eu passe a não ter mais. E quando eu não tinha fartura, hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, só que quando eu não tinha, eu também era grato. E se por acaso tudo que eu tenho hoje eu perder, eu vou continuar sendo grato. E isso também dá uma certa... As pessoas, às vezes, diz que
Nossa, mas você é louco de falar ou fazer algumas coisas. Você é corajoso de falar ou fazer algumas coisas. Eu não sou nem louco nem corajoso. Eu sou completamente desapegado. Muitas Uhum. vezes, as pessoas onde eu trabalhava iam lá e falavam: você tá falando isso aqui, você vai perder seu emprego. Eu falei: meu filho, já perdi pai, irmã, não tô nem aí pro meu emprego. Olha que se você falar, fazer algumas coisas, você vai perder o dinheiro que você conseguiu juntar. Eu falo: você não está entendendo, isso aqui não vale nada. Eu sei o que é perder o que realmente é importante. Eu perdi, Aham, sou grato, aham, sobrevivi. Então, assim, não é aham, o bem material, não é a carreira, não é a é, popularidade, não é o que eu tenho aham, que tem valor. E quando eu tenho claro. essa consciência, é, quem precisa eu dou. Se eu achar que eu tenho que falar, Uhum, eu falo. Se eu achar que eu tenho que me arrepender, eu me arrependo. Eu não estou uhum, preso ao que convenções uhum, sociais, chefe, uhum, empresa, uhum, público pensa de mim. uhum, Eu sou um ser uhum, humano normal e eu fracasso, eu erro, eu penso errado, eu penso às vezes certo, às vezes errado. E eu não preciso colocar uhum, nenhuma máscara uhum, para fingir que eu sou alguma coisa com medo de perder algo que eu conquistei ou que eu posso uhum, conquistar. Porque eu não tenho esse é, medo. Porque eu venho de um lugar que eu não tinha essas coisas. E quando eu estava é, lá, eu perdi o que realmente era importante. Perdi tudo. Eu sou muito grato a é, Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que Deus permitiu que eu uhum, conquistasse. E tudo que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, eu sei que não foi a força do meu braço. Não foi. Eu tenho a plena consciência é, disso. Cruzar o meu caminho, tentar puxar tapete, tentar roubar a coisa que eu criei, tentar roubar a ideia, uhum, roubar dinheiro, roubar as coisas. Eu nunca movi um dedo. Eu só continuei fazendo o uhum, que eu acho que eu tenho que fazer. Essas pessoas foram é, ficando para trás e eu fui é, progredindo. E é uma coisa que eu tenho a plena certeza que eu também não tenho do que me gabar. Porque por mim claro, mesmo seria isso, impossível eu é, estar na sarjeta, virem avisar que meu pai morreu, eu chegar em casa e perder tudo e eu dar graças a Deus. É impossível. é, Para isso mim é impossível. Então eu é não nem eu não revelação exato. do espírito no coração. Isso me foi dado de graça. Eu não posso É, nem me é, gabar disso. Porque é, eu sou muito miserável e limitado graças a para Deus, chegar a essa conclusão. graças a Deus você é, e graças a Deus Exato. porque não foi carne nem sangue Isso. quem te revelou essas coisas, como disse Jesus, mas meu Pai que está nos céus. Uma vez eu fui na casa do Rogério, mas aí essa foi ideia minha, foi plano meu. O Rogério só participou me ajudando a pintar. Foram fazer aquela faixa lá, eu era da juventude da igreja, como você disse, eu escrevia muita peça. Tem muitas peças que eu escrevi, tem algumas aqui até hoje. Fazia desenho, o Rogerinho também, a gente. Eu mantinha uma visão artística assim para os jovens. Eu fazia muita peça de teatro, Aham, escrevia. aham, Criei um mascote lá da igreja, o Rogerinho pintava, a gente sempre era muito ativo. E também sempre fui muito aham, questionador, sempre fui muito questionador. O Rogério aham. também é. É. E uma vez foram fazer a Renascer em Cristo, foi fazer o SOS da Vida. Até então eu achava uma coisa legal, porque realmente as primeiras edições eram show, atraía muito jovem e tal. Aham, E teve um ano que a Renascer foi cobrar o SOS da Vida. Ela começou a cobrar aham, ingresso. E ali eu aham, peguei e falei, opa, isso aí eu não gosto não, porque estão falando que é um evento para aham. evangelizar e estão cobrando ingresso para entrar. Então É, é um show. É um show normal. é, Os caras falam que não é, pode ir em show de rock que é do mundo, mas eles estão fazendo um show que você tem que comprar é, ingresso. Aí eu peguei, é. fui lá no Rogério e falei, cara, é o seguinte, velho, pinta uma faixa aí para mim. Aí nós pintamos uma faixa com um cifrão de dinheiro, ou uma moeda, o outro cifrão de dinheiro, SOS da vida com interrogação. Aí escrevi, Aham, as almas pagam para ser evangelizadas. Mas o Rogério não foi, eu fui. Aí eu peguei a aham. faixa, pus no ombro, fui até o show, levantei a faixa,
O Estênio Hernandes estava em cima do palco e falou: olha lá aquela faixona que gigante, olha lá, SOS da vida. O que é isso? Abaixa essa faixa. Aí eu não abaixei. Abaixa essa faixa. Eu não abaixei. Aí todo mundo veio em cima. Rasgaram a faixa, me empurraram, me expulsaram de lá. Eu cheguei a tomar uns tapas até. Mas eu lembro direitinho dessa. Essa daí eu pintei a faixa pro Rogério e eu levei lá e estendi.